Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história daquele rei que transformava em ouro tudo que tocava. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar a indicação do nosso Instagram, @oficialcdh. Lá a gente posta novidades, conteúdos exclusivos que não vem para o YouTube, que fica lá no Instagram, além de projetos e as atualizações, o andamento desses projetos. Então, se você está em algum dos projetos do Conhecimentos da Humanidade, você pode dar uma olhada lá nos updates, nas atualizações. Além de poder mandar direct pra gente, de repente com alguma dúvida. Mas é claro que nosso e-mail de contato, contato@cdh.tv.br, também está à disposição para vocês tirarem suas dúvidas. E além disso, eu quero deixar na descrição desse vídeo aqui alguns links com indicações de livros sobre esse tema, essa temática, que é a mitologia greco-romana. Então essa história começa antes de Midas, antes desse cara, desse rei que transformava as coisas em ouro. A gente tem que falar de um deus, que é Baco ou Dionísio, né? Que é o mesmo cara. É o mesmo deus. Ele é o deus das festas, do vinho e também da entorpecência ou da intoxicação. Então esse cara, por isso que Bacanal está associado de alguma maneira com Baco. Claro que a gente foi tendo uma visão mais conservadora com o tempo e o Bacanal teve um outro significado, mas está muito associado a essas festas de Baco. Então a gente tem Dionísio, Baco, que tem um tutor, um pai de criação que se chama Sileno. Então certo dia, Dionísio, Baco, estava ali, acordou e tal, e sentiu falta desse tutor. E aí ele começou a procurar e não achou. Bom, Sileno, na noite anterior, tinha bebido muito, estava embriagadaço, estava daquele jeito e mal conseguia parar de pé. E aí ele foi encontrado por alguns camponeses que o levaram ao rei Midas. E aí o rei Midas o levou, né, para a corte ali e ficou durante 10 dias e 10 noites hospedando Sileno, se divertindo com ele. E depois desse período, no 11º dia, o Midas, devolveu Sileno para Baco. E aí Baco ficou felizão e falou: nossa, eu não acredito que você estava cuidando dele, eu fiquei tão preocupado. Pode pedir o que você quiser que eu vou realizar. Então Baco, Dionísio, era um deus, então ele tinha esse poder. E aí Midas pensou bem e falou assim: eu já sei o que eu quero. Eu quero ter o poder de transformar tudo que eu encosto em ouro. Na cabeça dele, puta ideia genial. Afinal de contas, não ia mais faltar ouro para ninguém. De repente ele até poderia não só enriquecer, mas se fosse o caso, presentear pessoas com ouro. Afinal de contas, teria ouro ilimitado. E assim foi feito. Baco não ficou muito feliz porque ele já sacou, como um deus, já sacou as consequências, os problemas que isso teria, mas falou: beleza, é o que você quer, tem certeza? Tem certeza, então tá bom. Agora, Midas tinha o poder. Pelo menos assim ele achava, né? Ele ainda não tinha testado, mas já estava se sentindo pimpão e aí foi testar. Na volta para casa, ele pegou um galinho de uma planta que estava ali e imediatamente o galinho se transformou em ouro. Puta alegria. Imagina? Pronto. Era o que eu precisava. Nunca mais vou precisar me preocupar com nada. E aí ele não se contentou, então ele pegou uma pedra, a pedra virou ouro, pegou um punhado de terra, virou ouro, pegou uma maçã e a maçã virou ouro. E até parecia a maçã sagrada, né? Nas mitologias, não só na grega, mas em várias mitologias a gente tem o pomo sagrado, pomo de ouro. E aí, nossa, agora eu tenho o meu próprio pomo de ouro. Tava felizaço e foi para casa. Chegando em casa, ele virou para seus criados e falou assim: seguinte, tô com fome, me preparem a comida, que depois, né, dessa loucura toda que eu vivi, que agora eu tenho esse poder, agora eu preciso comer. Os criados trouxeram lá o prato dele e ele pegou um teco de pão, o pão virou ouro. Ele não conseguia mais comer. Aí ele pegou uma outra comida lá, colocou na boca e não conseguia morder, porque virava ouro maciço. Pegou a taça, tomou o vinho. Quando ele tomou o vinho se transformou em ouro líquido. E aí ele entrou em desespero. Ele não contava com isso, porque ele não ia conseguir comer nada nunca mais. Ele ia morrer de fome. E aí ele ergueu seus braços dourados para Baco, que tinha dado o poder para ele, pedindo misericórdia, pedindo para reverter o processo. Saquei a besteira que eu fiz, por favor, ó Baco, desfaça isso. E aí Baco, bondoso, falou o seguinte: beleza, você vai voltar a ser uma pessoa comum, um rei como era antes, mas você vai fazer o seguinte: você vai se banhar num rio, o rio Páctolo.
E aí você vai passar esse poder para o rio e vai ficar sem ele. Beleza? Tranquilo. E aí o rei Midas foi até o rio, se banhou, ficou sem o poder, voltou a ser o rei que era até então, e o poder de transformar as coisas que toca em ouro transferiu-se para o rio. E daí que nasce a lenda desse rio em específico, que tem as areias muito claras, as areias que margeiam esse rio parecem ouro. E é daí que vem a lenda, porque Midas passou para o rio o seu poder. Mas a história do Midas não termina aí. Ele passou a odiar a riqueza, a não querer mais conviver com isso, largou de ser rei e foi viver no campo e adorando o deus dos campos, Pan. Então ele meio que perseguia, stalkeava Pan onde quer que ele fosse, sempre estava meio que atrás de Pan. Mas certa vez houve uma competição, porque Pan também tinha um instrumento musical, assim como Apolo, que é o deus solar, que tinha uma lira. E os dois entraram numa competição com um juiz. Esse juiz era Tímolo, que é o deus da montanha. E aí Pan foi lá e com seu instrumento fez a sua apresentação e na sequência Apolo, um super deus, com a sua lira maneira, fez a sua apresentação e o deus da montanha então falou, não, quem venceu foi Apolo, tem nem o que dizer. Pan foi mal aí, amigão, mas essa fica com Apolo. Midas, que estava escondidinho ali, ficou putaço. Ou não, como o meu Deus não ganhou alguma coisa? E acabou se revelando escondido ali. E Apolo, não aceitando que um par de orelhas profanas tivesse visto aquele concurso, aquela apresentação divina entre os três deuses, acabou dando para Midas um par de orelhas de burro, né? Aumentou as orelhas peludas por dentro e por fora e que se moviam sozinhas. Uma orelha de burro, uma animalização de Midas. E aí Midas escondeu isso de todo mundo com um turbante, a não ser o seu cabeleireiro, que acabou descobrindo, não tinha como ele não saber que ele tinha um par de orelha de burros. E eles prometeram que não ia contar pra ninguém e tudo mais, mas aquilo era tão angustiante pro cabeleireiro que ele cavou um buraco na terra e contou o segredo lá no fundo da terra, tapou e ficou um pouco mais satisfeito por ter botado pra fora. E no lugar de onde ele falou nasceu uma planta, uma toceira de juncos. E aí nasce uma outra lenda, porque os juncos acabam contando o segredo de Midas. Então quem passa próximo ouvem os juncos ali bater e andar com o vento falando sobre isso. Outras versões dizem que na verdade não foi para o cabeleireiro, mas sim para sua esposa, que ele revelou o seu segredo. E talvez ela tenha contado por aí. Mas aqui termina a história de Midas e vamos tentar interpretar um pouquinho, vamos tentar entender o que a história dele pode ser útil pra gente. Afinal de contas, a gente aqui do Conhecimentos da Humanidade sempre fala que os mitos, as lendas, os contos, os sonhos dizem algo sobre nós. E a gente está falando de parte de uma mitologia greco-romana. Então vamos lá, então é um mito, o que ele ensina pra gente? Em primeiro lugar, se a gente for bem literal, a gente pode pegar simplesmente a embriaguez do tutor de Baco e descobrir que pode dar ruim. No caso dele, não. Ele foi parar na corte ali de Midas, acabou sendo bem hospedado e depois retornado, depois de 10 dias sumido. Mas Midas, por si só, ele foi um tanto quanto ganancioso. Ele queria o ouro, que é a representação da nossa essência, é a representação de um pedacinho do sol, que é a nossa essência também, a nossa luz interna, com um simples toque. Que tudo vire ouro. Só que nem tudo pode virar ouro. Esse ouro de Midas, ele é um ouro superficial, ele não é um ouro autêntico. Porque a partir do momento em que você tem contato consigo mesmo, tudo vira ouro. Não no sentido prático e objetivo. Tudo vira essencial. As coisas que você faz acabam sendo autênticas, genuínas, essenciais, mágicas, se você preferir esse termo. Então não é com o toque virando um ouro literal que você vai ter a aproximação com a sua essência, mas sim transformando a sua pedra bruta em ouro, é que então você vai ver as coisas como essenciais. E inclusive só ter atitudes, pensamentos, emoções, só a fala essenciais. Você só vai fazer as coisas que são coerentes consigo. Só fazemos o que é coerente conosco quando finalmente alcançamos a nossa essência.
Ou pelo menos quando a gente está buscando, porque alcançar a essência mesmo numa vida, eu diria que não sei se dá. Mas a gente tem que correr atrás disso, para eventualmente a gente conseguir. Então a gente tem esse primeiro olhar, essa primeira interpretação. Não é o dinheiro, não é o ouro que vai transformar as coisas em essenciais, mas sim como você enxerga as coisas. Além disso, a gente tem depois ele pedindo perdão, Baco vai lá, desfaz, e ele ainda continua sendo esquisito. Agora ele tá metendo o bedelho dele onde não lhe cabe. Ele tá querendo, mais uma vez, aproximar da divindade, que tem associação com o sol e com a essência, sem ser. Então, escondidinho, ele vai ali ouvir uma competição entre dois deuses relacionados à música. Apolo com a sua lira e Pan com o seu instrumento também. E ele não deve fazer isso. Ele não foi chamado, ele não é um deus, ele não deve estar ali, ele não deveria estar ali. Então ele é punido. Ele é punido com a bestialização ou a animalização dele. É como na Roda da Fortuna, um dos arcanos do tarô, um dos arcanos maiores do tarô. Ou mesmo Pinóquio. Pinóquio também tem isso. Quando o Pinóquio começa a fazer besteira, ele também começa a ser bestializado. Então aqui a gente tem algo parecido. Ele mete o bedelho onde não deve, ele está invadindo, em vez de conquistar a divindade, ele está invadindo esse plano, essa ideia de divindade, e aí ele se torna uma besta. Aí ele se torna animalizado. É como se ele tivesse, independente das filosofias de involução e tudo mais, mas a ideia seria essa. Eu bestializei por conta de mais um erro que eu cometi, por conta de não fazer as coisas de forma autêntica e querer fazer as coisas quase que forçada ou escondida. Então aqui tem pelo menos dois temperinhos aí para vocês refletirem, e eu gostaria que vocês refletissem a respeito e deixassem aqui nos comentários do vídeo dos Conhecimentos da Humanidade. Além disso, curta, compartilhe, se inscreva, aquela coisa toda de youtuber. Um beijo no seu coração e até a próxima.